Então, olha só, eu vou apresentar a tela aqui e vocês vão utilizar o computador de vocês, porque, como eu falei para vocês, é uma oficina, portanto, vocês vão fazer no computador de vocês e eu vou fazer no meu. A gente vai trabalhar na prática. Então, esse trabalho que vocês vão fazer hoje, vocês já vão levar um esqueletinho lá do projeto de vocês pronto, certo? Então, primeiramente, vamos todo mundo entrar no site da UNC. Então, a gente vai entrar no site da UNC. Daí, no link... Opa, deixa eu fechar aqui. No link pesquisa, tá vendo? Bem devagarinho aqui para vocês me acompanhar. No link pesquisa, vocês vão vir e vão acessar material de metodologia. Bem, aqui na página, vocês vão ter o manual de metodologia científica, que é um dos e-books que está lá no material do EAD, para vocês fazerem a disciplina de metodologia científica, ou da metodologia da pesquisa, tanto faz, as duas, a gente usa esse livro também. Bem, esse livro tem todas as etapas de um projeto, só que a gente vai fazer na prática. Então, vocês vão vir aqui, ó, modelo de projeto de pesquisa. A gente vai trabalhar já com o modelo. Eu já baixei o meu, tá aqui, ó. Vou substituir aqui só para mostrar para vocês. Então, salvam esse modelo lá no computador, 2 cliques. Tá. Então, antes da gente começar com o projeto de pesquisa, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos antes ver como que a gente vai definir o tema, né? Porque depois nós vamos começar a trabalhar, então todo mundo vai estar já com o tema. Olha só, quando a gente olha para a nossa volta no dia a dia, a gente vê coisas que são ou que foram desenvolvidas a partir, e que a gente explica a partir de conhecimento científico, mas tem coisas que a gente explica com o senso comum e que funciona, né? Funciona muito bem. Isso vocês viram lá na apostila de metodologia, né? Então, agora, para a gente escrever nosso trabalho, a gente vai trabalhar com como produzir um conhecimento científico a partir da pesquisa de vocês. Então, vocês vão aprender aqui hoje como que a gente vai desenvolver esse método científico, como que a gente vai coletar e avaliar provas científicas que vai gerar depois ou um TCC ou um artigo, depende do curso e depende do orientador, do aluno e tudo mais. Então, tanto faz. Eu vou ensinar vocês a fazer o projeto, mas depois vocês podem transformar o projeto em TCC ou em artigo. Mas ambos a gente vai trabalhar com o conhecimento científico. O senso comum nessa hora não funciona, tá? Ele existe, mas é uma coisa que não tem provas. Então, eu não posso utilizá-lo numa pesquisa científica, tá? Então, a primeira atividade, eu ia fazer com vocês, mas não vou gastar tempo com isso, né? Para a gente avaliar na nossa volta quanto a gente tem situações do mundo, do nosso mundo, a nossa volta, que envolve método científico e que envolve senso comum. Por exemplo, se a mãe chega e coloca a mão na cabeça do filho e diz assim, você está com febre,
não é científico, é senso comum, porque ela não usou métodos adequados para avaliar se realmente ele estava com a temperatura alterada ou não. Podia ser que a mãe estava com a mão muito gelada e pareceu que o filho estava com febre. Então, essa que é a diferença, tá? Bem, no método científico, que é o que nós vamos fazer, então a gente vai trabalhar com um conjunto de procedimentos e de técnicas que vai nos trazer como resultado um conhecimento científico. Ele é um método universal, ele se aplica em todas as ciências, em todas as áreas, por isso que a metodologia é a mesma para todos os cursos, tá? Porque o método científico é o mesmo para todas as áreas. O mesmo formato de projeto para TCC ou para artigo, tanto faz, é o mesmo para todas as áreas do conhecimento. E no que consiste é o seguinte, eu tenho uma hipótese, eu acho que vai acontecer isso, mas eu acho, eu não tenho certeza. Eu preciso fazer um experimento, ou preciso fazer um estudo. E aí eu vou chegar a resultados que vai me levar a uma conclusão. Se eu ainda não chegar à conclusão, às vezes eu tenho que fazer um novo experimento. Isso acontece também, é possível. Até eu chegar a uma conclusão que seja condizente com aquilo que eu quero fazer, tá? Enfim, eu gosto de dizer que fazer um projeto de pesquisa é como você fazer um bolo. Então, pensem o seguinte: o que é o tema de interesse? Seria o quê? O que eu vou fazer? O bolo, né? O bolo. Mas aí você diz assim, tá, mas eu vou fazer um bolo, mas aí tem bolo de chocolate, tem bolo de cenoura, tem bolo de maçã, tem bolo de laranja, tem vários tipos de bolo, né? Então, eu vou ter que dizer o que é no título e, ao mesmo tempo, no que vai ser, né? Ou do que vai ser. Similar a isso que acontece. Quando a gente trabalha com artigos, olha só, eu posso ter relato de experiência, por exemplo, tem um monte de meninas ali da biologia, digamos que vão fazer um experimento de laboratório e vão fazer um relato de experiência. É um tipo de artigo, depois a gente vai ver as metodologias, tá? Mas pode ser uma revisão de literatura. Às vezes tem áreas do conhecimento, principalmente na área da saúde, às vezes uma revisão de literatura é muito importante, que depois vai servir de guia para outras pesquisas. E a gente usa muito em TCC o estudo de caso, porque você não precisa de um número muito grande de coisas, você pega um caso e estuda aquele caso detalhadamente. Como o período é curto para desenvolvimento da pesquisa, o estudo de caso ele funciona legal porque você consegue realizar num curto período de tempo, tá? Então, isso a gente vai fazer já tendo em mente aonde que eu quero publicar. Se eu publicar numa revista, eu já vou ter que ter ideia, assim, mais ou menos, como que tem que ser, para mim já conduzir esse trabalho nessa direção. Mas, independente disso, eu preciso do projeto inicial, porque é a partir do projeto que vai me dizer qual o caminho que eu vou tomar para realizar essa pesquisa, tá? Então, lembro que eu falei para vocês na oficina anterior que o que vai depender do trabalho de vocês é os ingredientes que vocês utilizarem. Esses ingredientes são os artigos, as pesquisas anteriores que vocês utilizaram. Deixa eu permitir, que eu acho que tem alguém solicitando para entrar. Lembro que eu falei para vocês na oficina anterior que, dependendo das características do material que vocês usarem, pense o seguinte: vamos pegar o exemplo do bolo. O bolo vai se encaixar em todas as etapas, vocês vão ver. Pensem o seguinte: eu quero fazer um bolo maravilhoso, mas eu vou usar ingredientes podres, ou vencidos, ou estragados, não sei como que a gente chama.
é difícil a gente conseguir fazer um bolo legal, ou um bolo gostoso, melhor dizendo. Então, assim é na pesquisa. Se eu utilizar artigos ruins, eu não vou ter conhecimentos, bases científicas de outras pesquisas que vão me ajudar a fazer um trabalho bacana, de fazer um trabalho interessante, tá? Então, isso é muito importante, o que eu vou utilizar como ingredientes. Então, eu trouxe da oficina anterior. Quem não fez, por favor, gente, acessem depois, não hoje, né, mas uma outra ocasião, esses sites de busca. Então, eu vou retomar aqui. Esse Eric, esse Toiler em Francis, o banco de teses, que às vezes tem trabalhos lá que dá para vocês tirarem ideia, o Google Acadêmico, que é o que a gente mais utiliza, e na UNC vocês têm o EBASCO, não é qualquer instituição que tem essa tecnologia. Então, gente, eu faço obrigatoriamente, meus alunos têm que usar o EBASCO, que é uma forma de você conseguir artigos bons, internacionais, de graça. Gente, se a gente fosse buscá-los no Google Acadêmico, muitos daqueles artigos que estão lá, a gente teria que pagar um dinheirão, uns 1.000 e tantos reais. Então, os mais baratos, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente utilizar esse recurso que a universidade tem, está nos proporcionando, e vai dar uma diferença muito grande no nosso trabalho. Então, queridos, por favor, aproveitem essa tecnologia. Eu vou voltar aqui e vou mostrar, caso alguém não tenha participado na última vez, como que acessa o EBASCO. Então, no site da UNC, biblioteca, ó, estou na página biblioteca. Opa, desculpa. Biblioteca, sistema EBASCO. Aí você faz o login que você entra para o teu e-mestre, tá? Então, eu entro como professora, vocês entram como alunos. Acessam aqui, eu sou do campus de Concórdia, e vocês acessam os artigos da área da pesquisa de vocês. Então, se eu colocar aqui qualquer palavra, as mesmas que eu usei da outra vez, ó, ele vai me trazer, eu botei uma palavra em português, ele vai me trazer em português, inglês, em todas as línguas. Só que aqui, ó, esses artigos, quando eu acessar, eles vão vir de forma gratuita. Tá mais gente pedindo aqui. Vamos lá. Ok, voltando aqui. Então, além do EBASCO, eu vou voltar na página. Além do... Ah, e outra coisa que eu ia esquecer de falar para vocês. No EBASCO, vocês têm os artigos, que vocês fazem download gratuitos, mas lá tem muito vídeo, imagens, que vocês podem utilizar e referenciar corretamente, e, principalmente no referencial teórico de vocês, tá? Então, é uma coisa bem bacana. Então, essa busca de materiais científicos para realização da pesquisa é super, é mega importante, porque a partir das pesquisas que vocês buscarem, vocês vão ter ideias para deixar a pesquisa de vocês maravilhosa, tá? Esse SJR, ele te dá o nome das revistas. Então, por exemplo, quem é da biologia, vou dar um exemplo da biologia que estão as meninas aí. Então, se elas colocar lá os periódicos na área da biologia, vai aparecer todos os periódicos. E aí, a partir dali, dá para acessar. Se tiver artigos interessantes sobre o trabalho de vocês, copiam o título, levam lá para o EBASCO e baixam no computador de vocês. Tá? Dá para fazer a mesma coisa com o Google Acadêmico. Então, por exemplo, assim, ó, com os meus orientandos, às vezes eu faço eles buscar aqui
ou nesses outros, e depois vem aqui no Ébasco e busca de graça, para não precisar pagar, tá? Porque, na verdade, é um recurso da universidade esse acesso a esses periódicos, então a gente tem que aproveitar, né? Também dá para usar avaliar o quais das revistas que vocês vão acessar. Por quê? Quando a revista ela é A1, A2, A3, e agora vai ter A4 também, as revistas que são A, os artigos são melhores. Então, na hora de vocês submeter para uma revista, eles vão olhar que tipo de artigo vocês usaram na pesquisa de vocês, que tipo de material vocês usaram. Por exemplo, artigos internacionais, eles já nem estão mais aceitando teses e dissertações, muito menos TCC. Eles hoje querem tudo artigo, né? Então, dá para avaliar aqui qual é a classificação deles, tá? Então, quando vocês vão buscar, seja em qual for a área, procurem sempre A1, A2, eu botei aqui como exemplo, né? Se for da medicina, e vocês buscam para medicina. Se for para biologia, vocês buscam para biologia. Se for para engenharia, vocês buscam para engenharia. Enfim, agora, no próximo Qualis, quando mudar, vai ser o mesmo para todos, tá? Daí não tem problema. Quantos mais artigos A1 vocês encontrar, melhor vai ser o trabalho de vocês, principalmente para publicar. Porque a gente, quando escreve um trabalho, eu escrevo um trabalho, eu não estou pensando na pesquisa em si, eu estou pensando na publicação. Qual a repercussão que vai ter essa pesquisa quando sair do meu computador? Senão ela não tem serventia. Que serventia tem a gente fazer um TCC que depois morreu? Nunca mais vai aparecer na vida. Pensa, gente, que diferença. E quando você publica, você está compartilhando com o mundo todo o teu conhecimento construído durante esse período. Quando ele morreu a partir da tua defesa, ele não vai ter... você trabalhou pra caramba e você não vai ter grande repercussão com todo esse trabalho. Ele nunca mais vai aparecer. Porque é assim, os artigos que não são tão bem avaliados, desculpa, os TCCs que não são tão bem avaliados, eles às vezes nem ficam nem no site da biblioteca da universidade. Então, eles não aparecem em lugar nenhum. Quando o aluno faz um TCC bom, é muito difícil o professor não publicar, porque se é um trabalho bom, sabe que vai ser fácil de publicar em periódicos, tá? Então, um dos segredos é tenha um máximo de trabalhos que seja A1, que aí publica muito fácil o teu trabalho, tá? Então, nós vamos lá, vamos trabalhar agora com o projeto, tá? Então, abrem o projeto de vocês lá. Demora um pouco porque a gente está com o Meet e eu estou com o Mendeley aberto, que aí se precisar. Então, quando vocês baixaram ali, eu vou dar uma dica para vocês. Deixa eu ampliar aqui o meu... Senão fica muito pequenininho para vocês. Então, quando vocês acessaram lá, vocês já podem... Deixa eu ter vocês já prontinho. Aqui, o curso que vocês estão estudando, e daí faz um tracinho e o campus, tá? Já vão fazendo. E o nome de vocês. Eu digo para os meus alunos assim, ó, escreve em cima já, tá? Aí depois a gente só tira a cor. Faz a mesma coisa aqui, que daí a gente só apaga isso aqui, ó. Eu vou fazer de conta que aqui é o meu, tá? Para mostrar para vocês. Então, curso de... Fazer de conta que é da engenharia. Engenharia. Aí eu venho aqui, tiro o
a cor, e aí vem aqui meu nome, vou fazer de conta que é eu que vou fazer. Aí isso aqui eu apago. Porque tem gente que às vezes manda o TCC, o projeto sem tirar essas observações, tá? Já tira. Bom, mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Já vou deletar isso aqui, porque isso aqui não precisa. E já venho aqui. Então, meu projeto vai se chamar Bolo de Aniversário. E o subtítulo, Sabor Chocolate. Perceberam? O título é aquilo que é mais importante. Depois dos 2 pontos, aí vem o subtítulo. É comum também a gente fazer sem esses 2 pontos, só o título, assim, ó, bolo de aniversário, sabor de chocolate. Tá certo também. Então, assim, ó, vocês vão decidir com o orientador de vocês um título que represente bem a pesquisa de vocês, tá? Então tá, aí vocês vão só preenchendo todo o material aqui, só fazendo o que está pedindo aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, só vai preencher o que está no X aqui, ó. O resto tá tudo pronto. Então tá de boa, tá? Aqui, ó, as listas. Isso aqui acontece muito. Por exemplo, aqui, ó, a lista veio para a página da folha de rosto. Isso não pode acontecer. Então, eu oriento vocês a fazer o seguinte: coloca o ano, vou botar aqui o ano para mostrar para vocês. 2021, opa, 2021. E aí, vocês vêm aqui, ó, inserir, não, desculpa, layout, esperar vocês fazerem, layout, aí vem no quebra e seleciona aqui, ó, próxima página. Pronto, agora nunca mais vai juntar, porque senão fica sempre juntando aqui. E outra coisa, eu posso mudar o que eu quiser, essa página, excluir e tudo mais, não vai alterar em nada no resto do trabalho, certo? Gente, agora vem uma coisa que é bem importante. Essas listas de figura, de tabela, deixam exatamente como está. Por quê? Isso aqui só vai existir depois, quando for TCC, tá? Então, deixem assim agora, tá? Depois aí vocês combinam com o orientador se é para retirar ou tal, mas agora o projeto deixem assim. Todas essas listas, então pula tudo isso aqui. Isso aqui sim. Olha só, vou dar uma sugestão para vocês. Essa lista de abreviatura, cada abreviatura que vocês usarem lá no projeto em si, vocês já vão colocando aqui para depois não esquecer, tá? Então, isso ajuda bastante. Então, podem fazer já isso. Bom, isso aqui, o índice, eu vou dar uma sugestão para vocês. Para mim não precisar ficar ensinando a fazer o índice automático, usem os mesmos índices que estão aqui, tá? Depois eu ensino vocês a atualizar. Então, vamos começar com o projeto. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu coloquei aqui, depois a gente vai fazer lá no projeto, tá? Quando a gente escreve introdução, porque depois vocês têm que pensar o seguinte, aquela introdução ali pode ser a introdução do artigo, ou do TCC depois. Então, vocês tentem responder essas 3 perguntinhas. A primeira, o que é a pesquisa? Então, vocês, em poucas linhas, dizer o que é essa pesquisa? Que pesquisa que vocês estão fazendo, né?
Eu estou desenvolvendo um estudo para fazer um bolo de chocolate para festas de aniversário, Devo dizer se é para criança, se é para adulto, se é... Enfim, eu vou descrever sucintamente o que se trata essa pesquisa. Em seguida, eu justifico por que eu escolhi fazer esse bolo de chocolate. Eu quero dizer que muitos não sabem fazer um bolo e acabam tendo que comprar e às vezes não conseguem sair de casa naquele dia, o supermercado está fechado, a padaria está fechada. Enfim, eu tenho que justificar por que eu estou fazendo aquele bolo. Opa, desculpa, fugiu. E como? Como? Eu vou dizer assim, ó, como que eu vou desenvolver essa pesquisa, tá? A gente já vai fazer isso lá, tá? Então, vamos pegar o artigo de vocês, desculpa, o TCC de vocês, o projeto de vocês. Aqui vocês já têm separadinho isso. Então, a apresentação do tema é o quê? O que eu vou fazer? Então, vocês vão dizer assim, eu vou fazer uma pesquisa para avaliar como que acontece tal coisa. E, enfim, vocês vão descrever. Não precisa ser só com as palavras de vocês podem usar do material que vocês baixaram, alguma citação aqui para enriquecer o vocabulário de vocês, tá? Bem tranquilo. Então, lembra que eu falei para vocês o que? Aqui. Então, antes do porquê, a justificativa é o porquê, né? Eu vou dizer como, né? Ou é a pergunta da pesquisa. Então, aqui é legal que a pergunta de pesquisa, que a gente chama de problema, ela seja tão abrangente que envolva toda a tua pesquisa. Eu costumo dizer para os meus orientandos assim, ó, você quer fazer um TCC legal? A conclusão da tua pesquisa tem que ser a resposta para o teu problema. Senão o teu problema foi mal formulado. Então, vocês têm que imaginar o seguinte, aonde que eu quero chegar com essa pesquisa? Esse problema vai ter que me dizer como é que eu vou chegar naquilo lá e o que vai acontecer, ou o que eu vou fazer para que aquilo aconteça. E aí a justificativa, por que é importante essa pesquisa? Se eu não tiver claro o porquê que é importante essa pesquisa, eu vou lá na bibliografia e eu vejo as outras pesquisas sobre aquele meu tema, para que é que eles desenvolveram. E aí, a partir dali, eu penso qual foi o meu porquê. Por que eu escolhi trabalhar por isso? Gente, pelo amor de Deus, não vou escrever assim, ó. Eu resolvi trabalhar com esse tema porque sempre achei muito interessante. Ai, gente, tenho vontade de reprovar um aluno que coloca isso no trabalho de TCC. Gente, não. Isso não é justificativa. A justificativa você tem que provar de uma forma científica por que o teu trabalho é importante para o teu curso ou para a tua formação. Mas de uma forma nos olhares da ciência. Você tem que imaginar o seguinte, você, um cientista, falando para a comunidade por que é importante alguém ter pesquisado sobre isso. Tá? Gente, tô indo muito rápido? Tô indo muito rápido? Pode perguntar se tiverem dúvida, tá? Eu volta e meia dou uma espiada aqui para ver se tá tudo tranquilo, porque eu não enxergo vocês, tá? Bem, aí vem os objetivos. Os objetivos, olha só, gente, quando vocês definem a pergunta de pesquisa bem certinha, como fica fácil de fazer o resto do trabalho. Objetivo geral é a tua pergunta de pesquisa, só que vai começar com um verbo. Então, os verbos que vocês vão usar aqui para fazer a pergunta de pesquisa
Usem verbos assim, ó, identificar, avaliar, investigar, verbos assim, ó, que são fortes, porque vocês estão, através de um único objetivo, vocês estarão explicando o que é que vocês vão avaliar, vocês vão investigar, avaliar ou identificar através dessa pesquisa, tá? Então, eu sempre digo, se a tua pergunta de pesquisa estiver bem elaborada, é só você transformar a pergunta de pesquisa em objetivo geral, tá? Aí, lá no material, no manual, vocês têm uma lista de verbos que podem ser utilizados aqui, tá? Eu coloquei exemplos, mas lá tem bastante. Os objetivos específicos são de 3 a 6. Não pode ter mais do que 6, porque daí fica muito cansativo e ninguém acha interessante. Porque você tem que imaginar o seguinte, para cada objetivo, depois você vai ter uma conclusão. Então, se você tiver muitos objetivos, a tua conclusão vai ficar interminável, tá? E também, para cada objetivo, a gente precisa uma metodologia. Então, a gente usa de 3 a 6. Menos que 3 não dá, né? Porque a gente não consegue fazer uma pesquisa com menos de 3 objetivos. Então, vocês têm que imaginar o seguinte, cada objetivo específico vai especificar cada uma das fases da minha pesquisa. Então, vamos imaginar o seguinte, o primeiro objetivo específico, eu vou avaliar como as pesquisas anteriores apresentam as características e as metodologias para a produção de um bolo de chocolate. Então, normalmente, o primeiro objetivo específico, e esse vocês podem fazer e já desenvolver, né, que é bem tranquilo, vocês nem precisam esperar o orientador de vocês. É vocês escrever como é que vocês vão construir o seu referencial teórico. Então, o primeiro objetivo específico, normalmente a gente faz isso. Como que eu vou conhecer o que as pesquisas anteriores abordam sobre o meu projeto de pesquisa? Tá bem, queridos? Bem, as hipóteses. Não é obrigatório as hipóteses. Vocês podem também, se quiserem, ao invés de hipóteses, perguntas secundárias. Então, vocês têm o problema, que é a pergunta principal da tua pesquisa, e tem perguntas secundárias. Então, por exemplo, assim, ó, olha só, uma pergunta secundária. Como encontrar maior número de receitas de bolos de chocolate na literatura? Estou chutando, né? Isso é meio absurdo, né? Ou na internet. Então, enfim, eu posso substituir, ao invés de hipótese, por perguntas secundárias, que estão vinculadas à pergunta principal. Vocês perceberam, né? Quando tiver o tema, já vem automaticamente todas as características do projeto, tá? Agora, aqui sim, aqui nós vamos gastar um tempo um pouquinho maior, porque aqui é a parte que vai dar sentido para o teu trabalho de pesquisa e que vai dar a cientificidade. Vai aparecer se é um trabalho científico ou não, a partir desse capítulo. O primeiro capítulo, você está mostrando para o leitor sobre o que você pesquisou. E no capítulo 2, você vai trazer o que os outros já pesquisaram sobre esse tema, tá? Então, essa parte que eu vou ficar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Ah, eu tinha esquecido aqui uma coisa, calma aí. Quando eu falei de introdução, olha só, vocês podem construir o problema de vocês da seguinte forma, deixa eu me apresentar aqui.
vocês fazendo essa introdução, seguindo esses tópicos. Então, definir brevemente os objetivos do trabalho, que depois pode mudar, né? As razões para sua realização, o enfoque que foi dado, e, gente, tudo isso está na introdução, tá? O enfoque que foi dado na sua relação com o estudo, e a sua relação com o estudo, né, lá no início da introdução. Depois vem a justificativa, por que você está fazendo aquele trabalho, o problema, o que você vai investigar, e os objetivos, como você vai investigar, né? E aí, isso aí tudo está vinculado a uma única coisa, que é o teu problema de pesquisa, tá? Agora, lembra da questão dos ingredientes do bolo? Quanto melhores os ingredientes, melhor são as características do bolo que você vai ter. Se eu quiser bolo de caramelo, eu vou ter que ter doce de caramelo. Se eu quiser bolo de morangos, chocolate com morangos, eu vou ter que ter morangos. Então, dependendo do tipo do bolo, eu vou ter uma característica nos ingredientes. Assim são os artigos que eu vou utilizar. Então, por isso que é tão importante o Mendeley, porque daí você faz lá uma biblioteca, e essa biblioteca depois você vai definindo as prioridades. Depois eu mostro lá como vocês fazem isso. Então, eu já falei, aqui, ó, até coloquei aqui, porque depois eu passo para vocês. Quem não lembra, como que acha o EBASCO, tá? Mesma coisa para o Google Acadêmico. Então, aí, enfim, a gente vai tentar buscar sempre, para criar a biblioteca, pesquisa que estão ou no EBASCO ou no Google Acadêmico, porque eles fazem rastreamento com tecnologia 4.0. O que isso significa? Quando eu baixo no computador, lá naquela biblioteca do Mendeley, ele automaticamente vai caracterizar aquele artigo tudo certinho com o formato que o periódico exige que tenha para que você cite corretamente essa pesquisa. Então, é muito importante quando a gente acessa esse tipo de material. Eu ia fazer uma atividade no Classroom, mas aí vai demorar muito, então nós vamos seguir adiante, tá? Eu acho que é mais importante trabalhar mesmo com o projeto. Então, assim, ó, como que a gente vai fazer uma revisão estruturada da literatura, que é aquele capítulo 2? Então, só relembrando a primeira oficina, eu tenho que ter primeiro certinho o problema, né, a contextualização, para mim criar minha contextualização teórica e quais são os formatos das pesquisas que eu vou acessar. Então, quando eu definir o que eu vou fazer? Para mim construir esses pressupostos teóricos, que vão dar fundamento para a pesquisa, eu vou ter que criar uma biblioteca. Eu não posso querer começar a escrever meu projeto de pesquisa tendo meia dúzia de artigos. Gente, isso é absurdo, isso não vai dar nenhuma pesquisa. Eu digo para os meus orientandos assim, ó, não vai começar a escrever nada, não vai começar a fazer nada, enquanto não tiver, no mínimo, uns 20 artigos. Porque senão não tem o que fazer nada. Você não consegue se você não tiver um material legal. Então, a primeira coisa a se fazer é vocês procurar aqueles materiais que eu mostrei e construir uma biblioteca legal. Se não tiver uma biblioteca legal, nem começa a fazer o projeto, tá? Porque, a partir dessa biblioteca, eu vou avaliar qual a contribuição que os outros autores vão trazer para a minha pesquisa. Porque se eu soubesse todos os resultados para a minha pesquisa, não fazia sentido nenhum eu fazer essa pesquisa. Por que eu ia fazer? Coisa inútil. Então, eu vou fazer uma pesquisa porque eu vou ter que aprender coisas que eu não sei. E eu vou ter que aprender coisas que muitas pessoas não sabem
e que a gente vai produzir isso em conhecimento. Mas para isso, eu vou me ancorar, ou eu vou usar como suporte outros pesquisadores que estudaram antes de mim, tá? E por isso que ele é feito num capítulo independente, é realizado num capítulo independente, logo depois da introdução. Por quê? No momento que eu defini meu problema, minha justificativa, meus objetivos, então eu tenho condições de criar isso. Já mostrar como que a gente cria isso. Então, depois a gente volta para materiais e métodos. Então, vamos aqui. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Então, vocês fizeram lá a biblioteca para pesquisa. Eu vou abrir agora meu Mendeley aqui, já até deixei tudo aberto para facilitar a vida. Então, vocês vão fazer o seguinte. Eu estou fazendo pesquisa sobre determinado assunto. Então, eu vou baixar um monte de artigos por aqueles sites e vou salvar tudo dentro daquela minha pasta escrita biblioteca. Quem não fez essa parte vai assistir a oficina anterior. Aí, quando tiver tudo no Mendeley, vocês vão vir um por um dos artigos. Esse é livro. Quando é livro, daí eu só tenho... Não. É livro, é livro. Aí eu não consigo abrir, tá? Então, olha só. Vou pegar um que seja trabalho para mostrar para vocês. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou utilizar esse aqui. Então, digamos que eu esteja lá trabalhando com a palavra solar. Aparece 25 vezes. Poxa, então esse artigo aqui deve ser interessante. Dá uma olhada. Mas é um artigo que eu quero utilizar. Então, eu vou vir aqui, deixa eu fechar aqui, e vou marcar na estrelinha. Todos esses que eu marquei na estrelinha, eles vão estar nessa pasta favoritos, tá? Gente, essa pasta aqui tá cheia, porque eu estava escrevendo um artigo hoje, e daí todos os trabalhos que eu utilizei lá estão aqui. O artigo que eu escrevi hoje, que eu falei para vocês, estão aqui, ó. Então, assim, ó, esses artigos agora aqui, essa pasta favoritos, tá pronta para produzir esse trabalho, certo? Então, vocês vão vir aqui, eu vou dar uma sugestão para vocês, agora bem de pouco trabalho, tá? Uma técnica de pouco trabalho, mas que vai dar uma diferença, que vai deixar vocês turbinados. Então, assim, não ia me escapar de fazer uma micagem, né? Então, vamos lá. Então, vocês vão fazer o seguinte, vem inserir tabela, vou pegar algumas colunas, né? Tá. E daí vocês vão começar de trás para frente. Citação. Aí, vamos pensar, eu vou pegar o meu caso, o bolo de chocolate, vocês vão pensar na ideia do trabalho de vocês, tá? Então, tipos de bolo. Gente, eu tô pegando um tema que não tem nada a ver com TCC para não induzir vocês, tá? Porque aí cada um depois escolhe seu tema, tá? Bem tranquilo. Tipos de bolo, tipos de recheio. Qualidade dos ingredientes. O último aqui eu vou colocar rendimento. Quanto que ele rende? Eu posso fazer um de coberturas, né? Vou tirar uma coluna aqui, porque eu acho que eu exagerei, é muita. Mas, enfim, pode ser que tenha mais. Vamos botar um aqui. Tempo de cozimento.
tamanho 10, né, para não ficar tão grande. Então, olha só. Aí eu botei tudo letra maiúscula, e fica grandão, deixa eu mudar aqui. Nossa, tá horrível isso aqui. Tá, tudo bem. Vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que tá tudo ok. Então, digamos que eu estou aqui pesquisando. Opa, deixa eu abrir o meu Mendeley. Então, eu vou pegar cada um dos meus artigos. Lembra daqueles meus artigos favoritos? Então, vamos imaginar que aqui tivesse as características lá do bolo de chocolate. Gente, eu fiz um artigo sobre água, e aí aqui estão todos os artigos que eu utilizei. Eu fiz dessa forma que eu estou mostrando para vocês, tá? Para fazer a revisão estruturada. Só que daí, no meu caso, eu peguei, trabalhei com água da chuva, então aqui tinha as características da cisterna, as características da distribuição de água, cada questão, tá? E daí eu avaliei. Na engenharia, tem alguém da engenharia aí? Sim, não estou vendo, mas tá. Quem tiver da engenharia também dá para utilizar isso para tecnologias, por exemplo, teve um aluno agora da engenharia civil que trabalhou com coberturas de edificações, e aí ele colocava os tipos de cobertura e ele avaliou e buscou na literatura. Então, dá para vocês, dependendo do assunto de vocês, fazer diferente isso aqui, tá? Então, vocês vão pegando, digamos que eu estou avaliando agora esse artigo, vou fazer de conta aqui para mostrar para vocês, tá? Aí tá, eu vou lendo lá, vou procurando, daí eu coloco, por isso que é importante ter o Mendeley, né? Daí eu coloco aqui, não vai existir chocolate, né? Vamos pegar um termo que possa. Água, então. Podia ter botado lá água, né? Se vai água ou não, né? Enfim. Então, eu busco, e aí eu. Pode usar o tradutor, ou pode traduzir direto lá no site, gente, lá no Ebasco. Sabe o artigo lá e traduz lá mesmo, com o Google Chrome, né? Vocês traduzem lá mesmo e já vão lendo, tá? Então, olha só. Digamos que eu encontrei lá as características tal. Daí eu vou preenchendo aqui na minha tabela. Então, tipo do bolo. Bolo de aniversário. Botei um T a mais, por isso que ele... o tipo de recheio é com água. Tá, gente? Água. A quantidade de ingredientes, eu podia aqui colocar, citar os ingredientes. Então, água, chocolate, açúcar, baunilha, morangos, enfim, todos os ingredientes lá. O tempo de cozimento, 45 minutos. A cobertura. Então, cobertura de leite condensado. Ou de caramelos. Sabor sabor caramelo. Rendimento. Dá 10 pedaços. Gente, eu tô bem chutando, tá? Aí querem ver o que acontece com a citação? Eu venho aqui, pego o título do artigo que eu estava trabalhando,
e referência. Coloco aqui e quando ficar azulzinho, ó, ficou azulzinho, clico aqui, ok. Demora por causa do Meet, tá? Ele não é tão demorado assim. Eu vou pegar outros aqui só para me completar, para mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, esse aqui já foi, fechou, vou para o segundo. Aí tá, digamos que eu vou fazer toda a avaliação e tal, e daí depois no final eu pego, ou posso pegar o título ou o autor. Eu sempre pego o título porque às vezes o mesmo autor escreveu no mesmo ano mais do que um trabalho, e aí vai dar problema. Então eu gosto de fazer isso. Então, tenho aqui, coloca aqui, azulzinho, clica, ok. Enfim, eu vou preenchendo essa tabela, eu vou até colocar mais uns aqui. Bolo, lanche da tarde. Melhor, vou fazer assim, ó, bolo de café. Nem sei se existe, tá? Tô chutando. Com água, com... como que é o nome daqueles confetezinhos lá, redondinhos, que eu mostrei antes lá no bolo? Ah, vou botar com bis. Bis é assim ou com S? Com S, acho que é. É assim? Com bis. Ingredientes. Então, farinha, açúcar, ovos, enfim, 30 minutos. Gente, vamos imaginar que eu tirei tudo lá do artigo, tá? Só que quando vocês chegarem aqui, ó, terminaram a tabela, tá? Venham aqui nas referências, deleta isso aqui, deleta isso, tira esse tab, fica aqui na margem, e vocês vêm aqui, ó, inserir bibliográfica. Aí ficou bagunçadão, né? Vocês vêm aqui, selecionam, página inicial, aqui nas duas setinhas dupla, espaço simples, e daí vocês vêm aqui, ó, adicionar. Tá lindão. Agora, cada um que você citar lá, tá, mas por que que a professora Mari fez essa tabela? Que coisa louca, né? Para que que serve isso? Agora eu vou mostrar para vocês por que que eu faço isso, essa avaliação. Quando vocês fizeram a avaliação aqui dos periódicos, então vocês vão ver assim, eu posso então fazer um capítulo, uma sessão aqui, na referencial teórico, para falar sobre tal coisa. Então, eu podia fazer aqui uma sessão falando sobre recheios de bolo de chocolate. Então, eu posso fazer um capítulo, só que eu já vou ter uma análise aqui para me dizer, quando eu estou confeccionando um bolo para aniversário, é mais comum os autores utilizarem esse ou aquele ingrediente. Então, aí eu vou escrevendo e eu já tenho as citações aqui para quem que eu vou citar. E depois, no final, eu posso apresentar essa tabela, eu posso retirar, mas aí ficou mais organizada a tua revisão. Porque, gente, aquelas revisão de literatura. Ó, vou dar um exemplo para vocês. O cara está lá escrevendo sobre a água da chuva. Daí ele começa. A água da chuva, tá. Daí ele vai lá e pega um pedaço de referência e joga lá só para enriquecer aquilo, para dizer que botou uma citação, porque às vezes nem combina com nada, tá?
Então, a grande sacada de você fazer uma revisão estruturada é que, quando o leitor vai ler seu trabalho, ele vai ver que tem sentido o que você está escrevendo, o que você escreveu, que é algo que traz o contexto da pesquisa sobre o que você pesquisou. Eu achei que isso aqui é importante, que vai continuar no meu trabalho. Tá, daí depois eu formato isso aqui, coloco o título em negrito, aí eu venho aqui, arrumo para dentro da tabela, espaço simples, tamanho 10, eu já tinha estipulado, acho, tamanho 10. Aí as tabelas aqui não pode aparecer as margens, então eu venho aqui e eu tiro a margem e tiro também do outro lado, que não pode aparecer, e eu posso deixar essa tabela, não tem problema. Eu vou colocar o título dessa minha tabela, vamos lá, vamos ajudar vocês. Então, vem aqui, referências. Ó, quando vocês vêm aqui na referência, onde vocês fizeram as referências, as citações, vocês têm um link aqui, ó, legendas, ó, tabela. Então, algumas das revistas é 2 pontos, depois da tabela 1. Outras é um tracinho. Aí vocês têm que ver. Aí eu vou colocar aqui, ó, características dos bolos de aniversário. Sabor chocolate, né? Tinha esquecido. Lá no meu título, né? Então, eu tenho que trazer aqui o grande problema da pesquisa, tá? Porque aí eu vou estar bem completo porque o meu referencial, ele tem que mostrar como que os outros pesquisadores chegaram a resultados parecidos com aquilo que você vai procurar, tá? Aí, ok. Tá aqui. Opa, uma palavrinha errada aqui. Então, aqui depois é só vocês virem, tira o itálico, tira o azul, né? Que tem gente que entrega azul, né? Tem que tirar porque é a cor do texto, né? E aqui vocês vão colocar fonte, a pesquisa 2021. Fechou. Tem outros que colocam entre parênteses, também pode ser, tá? Aí depende muito do modelo do curso de vocês, tá? Do que vocês vão combinar com o orientador, mas enfim, é isso. Então, quando vocês terminar isso, vocês já vão ter uma ideia muito clara do que vai ser os tópicos da pesquisa de vocês. Então, aqui vocês poderão fazer 2.1, 2.2, 2.3. Então, vocês poderão fazer quantos tópicos vocês acharem necessário para explicar isso aqui. Só que isso aqui foi uma forma de vocês ler e anotar o que vocês viram de interessante naqueles artigos que vocês baixaram da internet, tá? Se vocês quiserem escrever direto e não fazer a tabela, gente, não precisa, tá? Eu só mostrei para vocês que tem um jeito de você se apoderar de todos os conhecimentos da tua busca na construção da tua biblioteca, tá? De uma forma que isso vai te trazer resultados para a produção do teu texto. E, gente, assim, ó, aqui não existe receita mágica, não existe magia. Aqui, quando vocês forem escrever o texto de vocês, vai depender dos artigos que vocês utilizaram e
como é que vocês linkaram a ideia de um autor e o outro para construir o trabalho de vocês. E é isso que vai dar o resultado. Por isso que tem muitos TCCs que pode depois o referencial teórico se transformar numa pesquisa num artigo de review. Tem outros que já é difícil de produzir um referencial teórico para o próprio trabalho de conclusão, porque vai depender muito do envolvimento do aluno. E, queridos, se eu pudesse deixar um conselho para vocês, eu ia dizer, por favor, deixem essa etapa pronta agora. Não esperem quando chega o último semestre. Deixem o último semestre só para pesquisa prática, para o experimento. Se vocês estiverem com isso aqui tudo pronto, até começar o experimento, vocês vão levar com leveza até o final o seu TCC, senão vocês vão enlouquecer. Eu tive experiência com o pessoal da engenharia ambiental, trabalho muito com as engenharias, eles eram mais organizados, eles começavam o projeto ainda na fase anterior à fase do TCC, e depois só desenvolviam uma pesquisa. Era muito mais light, muito mais tranquilo. Quando o aluno começa a fazer tudo no último semestre, gente, é para pirar. Não levam nessa, porque não vale a pena. Além de não sair um trabalho legal, ainda vocês vão se desgastar muito, sem necessidade. Então, legal é começar o mais rápido possível, tá? Essa etapa, esse capítulo, o recomendado é que vocês terminem um semestre antes de começar o TCC, porque vocês não vão ter tempo para fazer isso aqui, e daí não vai ficar uma coisa legal, tá? Sem contar que se vocês fizerem isso aqui antes de fazer o experimento, vocês vão ter insights de como fazer o teu experimento de forma que ele fique mais interessante e traga melhores resultados. Então, isso aqui, queridos, é ontem. Vocês já comecem a trabalhar. Aproveitem agora, enquanto ainda não começou as provas, quem ainda não começou as provas, já começam a trabalhar aqui com o referencial. Pulem, quem sabe, a introdução e já vem direto aqui para o referencial, porque depois vai ajudar para fazer o primeiro capítulo, tá? Gente, estou indo muito rápido? Estou sozinha? Não. Muito rápido aqui? Não, prof, pode continuar. Posso continuar? Tá bom. Então, queridos, ó, qualquer coisa, me chamem, tá? Se eu estiver indo muito rápido, bem de boa. Então, olha só, nós vamos para os materiais e métodos. O capítulo 3, que é os materiais e métodos. Então, imagine no bolo de chocolate, eu vou ter os ingredientes, eu vou ter os materiais que eu preciso, então, além dos ingredientes, chocolate, farinha, açúcar, ovos e tudo mais, eu vou ter que ter os materiais, eu vou fazer com a batedeira, eu vou fazer à mão, eu vou usar um medidor, eu vou usar um copo, eu vou usar para fazer as medições. Sigam mais ou menos essa lógica, tá? Então, a gente diz, a descrição inicial é a primeira parte dos materiais e métodos, a gente escreve os ingredientes mesmo, os materiais que eu vou usar ali naquela pesquisa, né? O que é que eu vou investigar, tá? Nos materiais, então, ali seria assim, ó, que tipo de tecnologia eu vou usar para fazer isso, tá? Seria mais ou menos isso. Podia ser, ao invés de materiais, podia ser tecnologias. E não esqueçam dos processos que eu vou usar para chegar a uns resultados. Então, eu vou fazer coleta de dado em campo, onde eu vou anotar isso no quê? Tem que ficar muito bem claro isso ali nos materiais e métodos, porque fica bem fácil para executar depois. Então, olha só, quando
eu vou fazer os materiais e métodos, é como quando eu vou fazer um bolo. Eu digo assim, ó, quando eu enxergo uma receita de bolo, a gente diz assim, ó, primeiro misture isso, 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 isso. Depois acrescente isso, isso, isso. Depois bata as claras em neve num pote separado e adicione na massa, coloque numa assadeira untada e leve ao forno, né? A gente faz em fases, né? Em etapas o bolo. Nos materiais e métodos é muito parecido. A gente faz em etapas. Então, a gente vai fazer primeiro essa etapa. Vai fazer isso, 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 isso. Então, eu vou lá misturar os ingredientes, tal, eu vou explicar tudo certinho. Depois, eu vou para a próxima etapa. Então, na hora de vocês construir a metodologia, cuidem. Separem por tópicos, se ficar mais fácil, tá? Mas cuidem para que vocês descrevam todas as fases da pesquisa de vocês. Quantas etapas for necessário, tá? Não esqueçam que para cada etapa, eu vou ter depois um resultado, tá? É importante, quando vocês forem escrever os materiais e métodos, se tratando do método, é vocês dizer que tipo de pesquisa. Então, lá no material da metodologia, vocês têm o método quantitativo, qualitativo. Aqui eu vou explicar de uma forma bem prática para vocês. O método quantitativo, nós falando do bolo, seria as quantidades, quantas gramas disso, quantas gramas ou ml daquilo e tudo mais. De uma forma quantitativa, de quantidade. Então, numa pesquisa quantitativa, eu posso fazer gráficos, eu posso fazer tabelas para apresentar os dados. Então, de uma forma bem de quantidade. Qualitativo, eu não preciso ter muita quantidade de dados, mas eu devo explorar em qualidades esses dados. Então, qualitativo, que a gente usa muito nos TCCs, é o estudo de caso. Que aí eu pego um único caso e eu exploro todas as qualidades desse caso, tá? Não quer dizer que eu não posso aplicar depois, no final, testes estatísticos. Posso. Como acontece no quantitativo, tá? No qualitativo também é possível. Mas no qualitativo, a gente se apoia mais em observações. Então, eu vou fazer entrevista com as pessoas e eu vou ficar observando como é que ela se comporta e tal, 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 tal. Então, observações particulares entram no qualitativo. Interpretações, eu vou estudar lá como que acontece a mudança de uma planta tal quando ela passa por um processo tal. Então, isso envolve qualitativo, porque eu não preciso de uma quantidade grande de dados, mas eu preciso de observações precisas, tá? Aqui, gente, quando vocês vão fazer essa etapa, quem é da biológicas ou da área da saúde, que vai trabalhar com animais, tem uma linha de projeto que tem que submeter para comitê de ética com pesquisa em animais. Quando é com humanos, por exemplo, um questionário, uma entrevista com humanos, também a gente tem que submeter, daí é para o comitê de ética com pesquisas para humanos. Normalmente, é o orientador que nos orienta nessa fase. Mas, se for necessário, a gente pode fazer mais uma oficina mais adiante para me ensinar vocês a submeter, mas aí vocês têm que estar com o projeto pronto. Submeter o projeto para o comitê de ética. Mas aí tem que estar, para mandar para o comitê de ética, tem que estar todo o projeto pronto, tá? Então, quando todas as etapas do projeto estiverem montadinhas, aí a gente submete para o comitê. Então, eu gosto de trabalhar com pesquisa mista, né? Porque quando a gente trabalha com pesquisa e coleta dados qualitativos, a gente pega coisas muito peculiares de um determinado universo de pesquisa.
coisas que, nossa, quem está lendo acha maravilhoso. Ai, que legal, nunca tinha pensado nisso, né? A gente quando vai ler um artigo, uma pesquisa, a gente começa a ver assim, né? Ai, mas que bacana isso! Ai, eu nunca tinha pensado em fazer dessa forma, né? Então, a gente se depara com detalhes, né? Mas quando a gente usa a estatística, a gente consegue pegar um número grande de dados coletados e também converter ele num universo mais compreensível, né? Que eu olho aquilo lá, legal e tal. Mas, enfim, quando a gente trabalha com qualitativo, é um processo quase que místico, né? Porque a gente tem que olhar em mínimos detalhes e, a partir dali, coletar nossas experiências, nossos conhecimentos. Quanto mais eficazes vocês forem na coleta de dados, mais fantástica vai ser a tua pesquisa, tá? Isso já dizia esse cara em 1985, né? Temple. Bom, isso aqui só vai acontecer depois no TCC, os resultados, né? Eu vou rapidamente, porque aqui não é uma coisa que vocês vão fazer agora, né? Vocês têm que imaginar o seguinte, quando eu chegar lá nos resultados, cada parte da minha metodologia vai se converter num resultado. Então, eu tenho que cuidar na hora de eu elaborar a metodologia, de eu elaborar os objetivos, porque senão depois eu não vou chegar a resultados bons. Se eu lá no início previ um bolo, que eu usei ingredientes que não eram de boa qualidade, eu não me preocupei com os objetivos do tipo de bolo que eu queria fazer e tudo mais, eu não me preocupei com a avaliação do como os outros anteriores a mim faziam bolo de chocolate, a possibilidade de eu fazer um bolo que dê um resultado bom, ótimo, excelente, é muito remota, ou é remota, né? Então, o que vai ter que ter na minha conclusão? Eu já tenho que pensar nisso lá na hora de montar os objetivos. Eu tenho que pensar o seguinte, a minha conclusão vai ter que dizer que eu descobri alguma coisa inédita, ou que tenha um certo ineditismo, né, que eu posso provar que foi uma coisa que mudou para a ciência. Segundo, que tenha uma certa relevância social, isso eu escrevo durante a conclusão, né? Foi importante porque as pessoas vão conhecer como pode se prevenir melhor contra o coronavírus, vão imaginar que fosse sobre isso, né, e tal. Enfim, que traga uma relevância para a sociedade. E principalmente, né, que responda a tua pergunta de pesquisa. Se a tua conclusão não responder a pergunta de pesquisa, uma das duas coisas, ou o teu experimento não foi bom, ou a tua pergunta de pesquisa foi muito mal elaborada, tá? Então, essa é a parte mais importante. As referências, então, eu nem vou ensinar vocês a fazer, porque tanto artigos, livros, teses, ou qualquer outro, até vocês viram, até CD, até filme, até qualquer coisa, vocês podem referenciar usando o Mendeley, então não faz nenhum sentido, tá? Também a técnica, né? Apesar de ter todas essas técnicas nas revistas, vai mudar. Para o TCC, para a entrega na UNC, vocês vão ter que fazer na BNT, o NBR 6025 e 23, desculpa. Então, isso aqui já está lá quando a gente instala o Mendeley, ensinei vocês baixar, tá? Então, falei para vocês que se quiserem fazer com Mendeley, vai ser muito mais fácil, menos trabalho, deixam a máquina trabalhar por vocês, que é mais interessante do que vocês ficarem gastando muito tempo. E aí vocês podem escolher a norma, digamos, a BNT. Mas amanhã vocês vão mandar para uma revista que é a APA. Não precisa mudar tudo. É só clicar lá no botão e mudar, que vai mudar todo o teu trabalho. Já está pronto para mandar para a revista. Então, assim, ó, vamos trabalhar só uma vez, tá? Não pode trabalhar duas vezes. Lembram, lá no início da nossa oficina hoje, que eu falei que aconteceu com o meu aluno, que ele fez com o Mendeley, a gente transformou num artigo que foi para um evento. Então, voltando aqui, antes de dar tchau a vocês, vamos só concluir aqui.
Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui para todas essas etapas. Sigam exatamente esse esqueleto. Vão trabalhando dentro desse esqueleto. Aqui nos recursos acadêmico, enfim, acadêmico, orientador, são recursos humanos, mas poderia ser, por exemplo, pessoas que transitam pela Universidade do Contestado Campus de Concórdia. Então, eles são recursos humanos. Os recursos materiais, os materiais que a gente utilizar, que pode ser de consumo, ou pode ser materiais permanentes, que são aqueles, como o caso dos artigos científicos, ou, sei lá, outros materiais que vocês vão utilizar. E aqui, isso aqui é importante. Por exemplo, vocês vão fazer o projeto agora, vocês podem já, esse aqui é antigo porque eu peguei lá do site, tá? Então, assim, ó, vocês podem estipular o que vocês vão fazer até chegar ao final do TCC. Vocês forem levar à risca esse cronograma, vocês nunca estarão atrasados. Por quê? Eu tenho até tal mês para terminar a minha pesquisa bibliográfica. Fazer aqui, ó, em vez de ficheiros de literatura, que era aquela tabela que eu mostrei para vocês, tá? Podia já ir escrevendo a revisão bibliográfica. Então, até tal mês, eu tenho que estar com a minha revisão bibliográfica 100%, tá? Porque, se eu tiver que submeter ao comitê de ética, toda aquela primeira parte, antes dos resultados, tem que estar tudo pronto, senão não tem como submeter. Então, eu vou ter que estipular aqui qual é o mês que eu preciso mandar, porque o comitê de ética demora, às vezes, para vir o resultado. Se vocês deixar para fazer tudo num semestre, não dá conta, tá? Principalmente se tiver que aplicar questionários. Então, era isso. Como eu falei, quando você chegar no final do trabalho, não tem que fazer referência, porque já vai estar pronto, vocês fizeram no Mendeley, terminaram, está pronto, e acabou. Então, olha que maravilha, gente. Esses 15 minutos, eu vou deixar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu vou até tirar a gravação, que aí vocês podem questionar se tiverem